só trocar curativos não trata a ferida. Começando com o pilar 1. Então, quando chega o paciente para você, promete que você nunca vai esquecer disso, você vai fazer isso a partir de agora? Então, o paciente chegou para você, independente de onde você vai atender. Se você vai atender empreendendo, em domicílio, no consultório, por teleconsulta, enfim, ou se você vai atender no hospital, no grupo de pele, no SAD, né, no atendimento em domicílio da rede pública, no ambulatório da sua UBS, independente de onde você está atendendo. Chegou o paciente, primeira coisa que você vai fazer, olhar para a saúde física dele. E aqui, dentro desse pilar, uma das coisas que nós precisamos fazer, sabe qual é? Essa daqui, ó. Fazer o diagnóstico da ferida. Diagnosticar e tratar a causa da ferida. Olha só, anota essa frase que eu vou te falar aqui agora, pessoa maravilhosa. Anota essa frase. Não se trata ferida sem tratar a causa da ferida, isso não existe. Como que você quer tratar uma ferida só trocando o curativo? Não existe isso, você vai ser um trocador de curativo. E quem é profissional referência não é o cara que é o trocador de curativo. Então, o primeiro passo para você ter sucesso na cicatrização da ferida é esse aqui. Fazer o diagnóstico da causa e tratar a causa da ferida. E aí, a pergunta que você deveria me fazer é essa daqui. Tá bom, Carla? Então, o que eu preciso fazer para diagnosticar a causa da ferida, tá? Anota 3 coisas. 3 coisas que você vai fazer. Deixa eu olhar aqui para focar bem aqui em você. Então, para você fazer o diagnóstico, 1, anamnese. Então, você precisa coletar o histórico desse paciente. Coletar o histórico da ferida do paciente, fazendo perguntas específicas. Um exemplo delas, por exemplo, sobre o histórico da ferida, né? Senhor fulano, senhor João, como que surgiu a ferida na sua perna, se for na perna? Escureceu antes? Como é que foi? Me conta um pouco sobre a sua ferida. Além, é claro, do histórico das condições físicas desse paciente. Então, esse é um jeito. A primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa que você vai fazer. Alguns exames específicos, tá? Alguns exemplos. Gente, claro que são diversas etiologias, por isso que eu trago aqui alguns exemplos, tá? Então, ó, por exemplo, se são feridas localizadas na perna, um exame que você tem obrigatoriamente que fazer é o ITB. Você tem que verificar o índice tornozelo braquial do paciente, para saber se ele tem alguma doença arterial periférica, para saber se é úlcera venosa, para saber se é úlcera arterial, para saber se é úlcera mista. Você tem que saber fazer esses exames específicos, tá? Segunda coisa, e eu te falei que são 3, né? Terceira coisa, e talvez a mais importante de todas, a avaliação dos sinais clínicos da ferida. Eu costumo dizer, né, para quem aqui me conhece há mais tempo sabe, gente, converse com a ferida ela te fala. Com os sinais clínicos que ela está te mostrando, ela está te dizendo, olha, a minha causa é essa, a minha causa é essa. Exemplo, a úlcera venosa, ela tem os sinais clínicos específicos dela. A úlcera arterial tem os sinais específicos dela, assim como lesão por pressão, assim como queimaduras, os seus diferentes graus. Por isso que a gente tem que ter o domínio de todas as etiologias, de todos esses sinais. Fechou? Beleza? Mas antes da gente chegar na ferida, eu preciso olhar para esse paciente como um todo. Então perceba, olhei para a saúde física, agora a gente vai olhar para onde? Para a saúde emocional da pessoa com ferida. E deixa eu te falar uma coisa, muitos profissionais, eu diria a grande maioria, tá? A grande maioria mesmo, não leva o estado emocional da pessoa com ferida em consideração durante o tratamento.
E eu vou te trazer aqui evidências científicas, o quão isso é importante, o quão isso pode atrasar o processo de cicatrização da ferida. Por isso que eu vou defender até quando Deus me permitir ficar nessa terra aqui. Pare de olhar só para a ferida, não seja um trocador de curativo. E aí, nesse pilar aqui, eu vou te trazer algumas coisas que você pode abordar, tá? Então, leve em consideração os fatores sociais desse paciente, o cenário social qual ele está inserido, se ele tem condição, se ele não tem condição. Isso vai nortear muito, inclusive, a sua conduta, tá? Outro ponto, adesão ao tratamento. É nossa responsabilidade também, eu costumo dizer que é uma corresponsabilidade, tem a minha parte, tem a parte do paciente. Incentivar esse paciente a aderir ao tratamento que você está propondo, isso envolve questão emocional também. Você quer ver dois outros pontos importantíssimos? Ganho secundário. Eu ensino muito os meus alunos com perguntas específicas, como investigar, essa é a palavra que eu estava querendo aqui achar, investigar se o paciente está tendo algum ganho secundário ao manter a ferida dele. Vou te trazer alguns exemplos, talvez você vai se identificar. Aí eu quero que você me conta aqui nos comentários. O que é o ganho secundário? O paciente ele tem algum benefício ao manter a ferida dele. Exemplos: atenção da filha, atenção de familiares. Às vezes ele gosta muito, sabe? Olha, gente, isso é muito, muito comum. Às vezes ele gosta, ele se apega à equipe de enfermagem lá do posto, lá da UBS. Aí ele quer ir lá para bater papo, para ter atenção das pessoas. Às vezes ele mantém a ferida dele, sabe para quê? Para ter benefício do governo. Aí eu te pergunto, pessoa maravilhosa, como que você não vai olhar para isso? Porque se ele não quer, se ele está tendo ganho secundário, ele vai fazer de tudo para manter a ferida dele. Ah? E um outro ponto que eu quero te trazer aqui, você precisa também levar em consideração se esse paciente tem um estresse elevado, se ele tem ansiedade, se ele está em estado depressivo. Você sabia que estresse, ansiedade, depressão atrasam 40% do tempo o processo de cicatrização? Você sabia disso? Aqui eu vou te mostrar, ó, com evidência científica. Aqui, ó, publicação de 2020. Tá aqui, ó. O estresse, a ansiedade, a depressão aumenta o tempo do processo de cicatrização, está associado a longos períodos. Quer mais evidência científica? A gente tem aqui, ó. Aqui, essa referência aqui, ela fala o seguinte para nós, que o estresse, o alto nível de cortisol faz com que atrase o processo de cicatrização em 40%. Aí, mais uma vez, você precisa abordar o paciente como um todo, você precisa olhar para isso. Isso, e posso te falar o que vai acontecer? Se você fizer isso, você vai se tornar uma referência. Porque quem faz isso aí na sua cidade? Me fala. Quem que aí na sua cidade chega para atender um paciente e olha para isso aqui? Eu me arrisco a dizer que ninguém. Você vai ser a referência aí, tá? Então, pessoa maravilhosa, mais uma vez, leve essa frase aqui no seu coração. Só trocar curativos não trata ferida.